Bismillahirrahmanirrahim. Bom, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Não sei se está chegando a voz aí para todo mundo? Está ótimo. Sejam bem-vindos. Inshallah, vamos ter bastante encontros assim desse tipo, né? Espero que todo mundo acompanhe para ver a importância desse encontro que a gente vai fazer. É lógico que, inshallah, outros sheikhs vão vir fazer, eu não sou sheikh, mas outros sheikhs vão vir fazer aulas informativas assim sobre a religião. Mas eu gosto e tenho assim uma facilidade com história. Então a gente vai fazer uma sequência de história. E a história dos profetas, né? A gente vai repetir um pouco do passado, algumas irmãs e irmãos. O que foi? Justa. Alguns tiveram com a gente nas outras vezes, né? Que a gente fez essa sequência de histórias, e outros não, tão novos, e muitos tão novos, alhamdulillah. Então, vou repetir um pouco do início que a gente fez da outra vez, para que todo mundo, inshallah, tenha o mesmo benefício. A importância, primeiro a gente fala da importância dessa história, a história dos profetas, dos mensageiros. O que ela faz? O que ela tem de importância para a gente? Isso, você se acredita que é muito, muito importante para nós muçulmanos e para não muçulmanos também. Por quê? Porque ela conta a nossa base, a nossa história, o nosso início. O que é o nosso início? Como começou tudo? Como começou a religião e como começou a humanidade também. Porque o início, a gente não tem como escapar ou de deixar de falar do Adão, né? Sayyidina Adam, que é pai da humanidade, alayhi salam. E pai dos profetas também, ele era profeta. Então não tem como a gente fugir de falar dele. Se a gente falar dele, a gente vai falar vai ter que falar da nossa base, da nossa história. Vai me deixar em paz ou não? Subhanallah, eu coloquei ele de uma... A gente começa dele porque ele nos dá a nossa base. E sempre todos os historiadores, toda a humanidade sabe que não tem cultura, que não tem base, não é nada. Todo mundo tem base e tem que saber da sua base. É necessário saber da sua base, da sua estrutura, do seu início, como iniciou tudo, ou iniciou a humanidade. Quando você acredita, quando você conheça tudo isso, você consegue ver o mundo inteiro, da época, do tempo que começou, milhões de anos atrás, até hoje, até o dia do juízo final. Você imagina ele tão pequenininho, como se estivesse na sua mão. Isso é gostoso, como se você dominar a sua própria história, a história da humanidade, a história dos profetas, de todo mundo, você sabe de tudo. Quando você sabe de tudo, essa informação está bem fixa, bem firme na sua cabeça, no seu coração ali, você se sente forte, se sente que está dominando realmente, como se estivesse dominando essa história. Então, por isso é importante a gente aprender a história, é importante a gente saber os detalhes, né, dessa história, os dados que vão passando com o passar do tempo, inshallah. Inicialmente, como o irmão Muhammad falou, a gente vai tentar fazer isso uma vez por mês, né? Eu acho que dá até para fazer por quinzena, mas vamos inicialmente assim, até que aqui a administração se organiza, né? A gente começa, inshallah, fazer mais, né? Mais vezes, de 15 em 15 dias. E, inshallah, vocês vão ficar com ansiedade de saber o resto, da história, aí vão querer que faz de 15 em 15 dias, inshallah. Iniciando a história também dos profetas e dos mensageiros, né, na nossa história. Por que a gente fala deles? Para eles servir de exemplo para a gente, o segmento deles, o andamento deles, como eles tinham grandes exemplos. O que é os exemplos deles? A doutrina, a religião, a fé,
a paciência que eles tinham com seus povos, o sofrimento, a resistência de cada um deles. Não teve nenhum deles que não sofreu, não teve nenhum deles que não foi torturado. Profeta e mensageiro, todos eles, né? Tanto é um exemplo, um grande exemplo para a gente hoje, para a gente perceber, quando a gente passa por uma dificuldade, né? Não falar, pô, o que eu fiz? O que aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? Alguns sábios falaram que a pessoa fiel, Allah subhanahu wa ta'ala põe ela em provas diariamente. Diariamente passa alguma dificuldade. E se não passar por alguma dificuldade, adivinha o que acontece? Diz que os sábios, se passar 40 dias, e o fiel, não qualquer pessoa, não passar por 40 dias, não passar nenhuma prova, pelo menos difícil, um pouco, pode fazer um levantamento da sua vida, você está um pouco distante de Deus. Eles falaram isso. Você vê como é que é. Muitas pessoas falam, olha, fulano, olha, vive tranquilo, vive em paz, vive sossegado, né? Quem dera eu posso viver, ou assim, passar os dias como ele, né? Mas não sabe o que pode estar esperando ele para o futuro. O futuro que eu quero dizer é outra vida, a vida eterna, né? O dia de juízo final. Então, a gente tem que ter paciência, como os profetas tiveram. E se realmente isso não for real, não for verdadeiro, os profetas, então, não eram fiel, né? Astaghfirullah, eles são muito fiel. Eles eram muito fiel. Eles eram muito próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles eram as pessoas mais próximas e mais queridas para Allah subhanahu wa ta'ala, né? E passavam por prova diariamente. Quanto que eles não foram torturados, né? Então, a gente tem que ter uma resistência. Dessas coisas a gente aprende também da história dos mensageiros, como ter uma resistência, uma paciência, inclusive em convívio com os outros, e inclusive também se for divulgar para os outros a nossa religião, que é a obrigação de qualquer um. A fé também, já falei, né? Tudo que eles passaram nesse conjunto de coisas vai ser um grande exemplo para a gente, inshallah. E aquele que passa, né, como se diz, Mararul Kiram, aquele que passa por histórias que nem essas, assim, não ter uma base, não ter um exemplo e vivesse isso realmente e aprendesse deles, não tem mais nenhuma outra oportunidade para aprender. Estou falando estou falando do exemplo deles, dos profetas, né? Que não aprende deles, não aprende mais nada, porque eles que são realmente a base e o exemplo. Iniciando, e não tem como a gente iniciar sem iniciar como começou tudo, não só a humanidade, como começou tudo, quando que Deus começou a criar as coisas, né? E quando que as coisas iniciaram, e de que forma Allah subhanahu wa ta'ala criou as coisas. Primeira coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez uma palestra, uma aula tão longa como quando ele contou a história dos profetas, né? Será que vocês resistem a gente fazer a história do jeito que o profeta fez? Ele começou depois de Salat al-Fajr, num dia, depois de Salat al-Fajr, ele levantou no mambar, né, dele, onde ele faz o sermão, e começou a falar. Até de Salat al-Zuhr. Ele parou, rezaram, comeram alguma coisa e começaram de novo, até o Asr. Aí parou para rezar e começou de novo, até o Maghrib. E depois se diz que depois do Isha, ainda há algum tempo, onde muitos sahaba falaram, olha só o que eles falaram. Eles falaram, naquele dia ele narrou a história inteira, arrepiante, a história inteira, né? Subhanallah. E os sahaba falaram assim, o melhor de nós naquele dia foi o que decorou mais do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele falando na hora, e quase todos eles decoraram a história. O melhor, aquele que decorou ponto a ponto, né? Quer dizer, eles começaram a ver a qualidade de cada um deles, quem decorou mais, quem decorou menos, né? E viram realmente, isso foi a história dos mensageiros. É importante, isso mesmo que se demorar, eu estou preparando o ambiente aqui para me demorar um pouco, para vocês aguentarem. Ele nunca demorou numa palestra e numa aula assim, tanto tempo quanto nesse dia, né? Por isso, vamos ver depois a disputa, para ver quem que
decorou mais? Quem que colocou, inshallah? História é gostoso, todo mundo gosta de história, todo mundo decora a história, porque pode não decorar assim na hora, mas depois, com o tempo, quando alguém cita alguma coisa na sua frente, fala da história, aí você fala, espera aí, está errado, não foi assim, foi de outro jeito. Ou começa a disputa, na discussão, não, eu vi isso de um outro jeito. Existem, inclusive, dados de outros sábios, mas a diferença é muito pouca. A diferença, eu preparo dos sábios que eu escuto assim no YouTube, sábios árabes, né? E hoje mesmo estava comparando 3 do início, 3 sábios, quase idênticos, os 3 falando a mesma coisa, porque a história é uma só, alhamdulillah. Perguntaram, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse dia que ele começou a contar, né? Eles falaram para ele, Ya Rasulullah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos falar sempre sallallahu alaihi wasallam quando a gente cita o nome do profeta. Eles falaram para ele assim, aonde estava, aina kana rabbuna, aonde estava Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, antes de tudo, antes de criar tudo, aonde ele estava? Aí ele falou, kana fi ama, no árabe ama, al-fadha, quer dizer, um lugar vazio, um lugar vazio, assim, sozinho. Estava planejando o mundo, tudo. O que é? Ele falou assim, min tahtihi hawa, wa min fawqihi hawa, tudo vazio, não tinha nada. Primeira coisa que ele começou a planejar, começou a criar assim, criou primeira coisa, a caneta. Alguém imagina que Deus criou a primeira coisa a caneta das coisas mundanas. Primeira coisa a caneta. E ordenou, escreva a caneta. Aí a caneta começou a escrever. E criou também o Lawh al-Mahfuz. A tábua protegida, sagrada lá com Allah subhanahu wa ta'ala. E começou a escrever tudo. Tudo que vai acontecer até o dia do juízo final. Nesse Lawh al-Mahfuz. Escreveu tudo a caneta sem parar. E adivinha quando? Isso foi 50.000 anos antes de criar qualquer outra coisa. Allah subhanahu wa ta'ala criou. 50.000 anos. Isso nos dias de Allah subhanahu wa ta'ala, não são nos dias da gente. Os dias de Allah cada um dia por 1000 anos de que a gente conta. Né? Isso nos dias de Allah, 50.000 anos. Né? E foi correndo, escreveu tudo, destino da humanidade, destino das criaturas, destino de tudo. Né? Lá no Mahfuz, tanto é que os sábios, ou alguns califas, quando alguém falava para eles alguma coisa, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, se quiser um dinheiro emprestado, aí eles falavam assim, você foi lá, olhou no Lawh al-Mahfuz, viu meu destino, e achou que vou viver eternamente para ter isso, para merecer isso? Não vou viver. Então, ele sabia que onde está escrito o destino de todo mundo. Primeira coisa, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou, primeira coisa criou as samawati wal ard, né? E tudo que existe entre eles. Sol, a lua, tudo, as estrelas, e tudo isso. Só que foi por ordem. Primeira coisa, a turba. A turba quer dizer a terra. A terra, né? Para criar. Primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala criou, a turba. Yawm as-sabt, no dia de sábado. Né? Foi por ordem. Lógico, a gente não sabe se foi sequente, se foi numa semana. Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo, em todos os livros sagrados está escrito que criou tudo em 6 dias, não é? Só que é errado aqueles que pensam que criou em 6 dias e descansou no 7º. Né? Allah subhanahu wa ta'ala não cansa, ele cria tudo, seja e é. Né? Ele não cansa, não precisava descansar, não precisa descansar. Só que ele criou tudo e criou o trono dele em cima da água. Aí ele se estabeleceu em cima do trono dele, depois no 7º dia. Não que ele descansou, que ele precisava descansar. Né? Primeiro dia, então, o sábado, criou a turba, terra. No domingo, Allah subhanahu wa ta'ala criou as montanhas. Vamos ver por ordem aí. Porque isso daí é importante todo mundo decorar, para saber, assim, por ordem, né? Que dia que foi criado tal coisa, que outro dia que foi criado tal coisa, né? Então, primeiro, a turba Yawm as-Sabt, e as montanhas no domingo. As montanhas foi no domingo. Na segunda-feira,
colocou tudo que é planta, criou tudo que é plantas, árvore. Aqui na história fala árvores, mas tudo que é verde, tudo que é planta-se assim, que foi assim, nasce da terra, foi na segunda-feira. Na terça-feira, criou o mal. Criou tudo que é mal, tudo, doença, vermes, tudo que é coisas erradas, né? Tudo que faz mal para a gente. Na terça-feira, vou perguntar no final aí, as datas dessas coisas. Quero ver se alguém, senão não vale a pena, quero ver se alguém está decorando aí. Na terça-feira, o mal, então. Na quarta-feira, criou a luz. A luz e tudo que foi criado da luz, né? Tem criaturas que foram criadas da luz. E na quinta-feira, olha só, tudo Allah subhanahu wa ta'ala disse khalaq, isso, khalaq aquilo, tudo que criou. Só que na quinta-feira ele não falou khalaq, fala batha, quer dizer, mandou, ordenou que saísse. O que é? Os animais. Tudo que é animal. Tanto do mar, do céu, os pássaros, os animais da terra, tudo. Tudo foi na quinta-feira. E por que a sexta-feira é tão sagrada para nós muçulmanos? Né? Por esse motivo e por outros motivos. Alguém sabe por quê? A criação do ser humano. Isso. Criou Sayyidina Adam depois da reza do Asr, que vocês fizeram agora, depois da reza do Asr, na sexta-feira. Na parte da tarde, Allah subhanahu wa ta'ala criou. Né? É lógico, a criação dele, como ele fez, a gente vai falar agora, inshallah. É gostoso, muito importante assim, de ouvir a história dele, como foi. Para que Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo isso? Né? A gente se pergunta, para que Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo isso? Podia estar sozinho, não precisava de nada disso. Né? Precisava da gente? Precisava dos animais? Precisava das montanhas, da terra? Precisava de tudo isso? Não. Apenas criou para ele ver, para ele sentir e para a gente também perceber a sua misericórdia nas coisas, seu poder, a sua capacidade, tudo que dizem os sábios. Se a gente for explicar tudo que Allah subhanahu wa ta'ala quis dizer, é difícil, mas podemos resumir nos 99 nomes sagrados dele, de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos eles têm um sentido diferente e todos eles caem numa fonte só. Todas elas explicam por que Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade. É para isso. Para mostrar neles o seu poder, sua misericórdia, sua justiça, tudo que ele tem de qualidade, Allah subhanahu wa ta'ala. E seu poder, lógico. Por que ele fala isso? Por que os sábios falam isso? Porque muita gente, muitos incrédulos, até o Satanás, né, ele fica zonzando na cabeça das pessoas e mostra como se Allah precisa da gente. Quando a gente vai rezar, também como se que Allah subhanahu wa ta'ala precisa, se alimenta da nossa reza ou precisa da nossa reza. Não, é a gente que precisa dele. A gente que precisa se comunicar. Cada segundo, cada minuto da nossa vida, a gente precisa estar em comunicação com Allah subhanahu wa ta'ala, sem nenhum intermediário. A gente mesmo tem que estar sempre em contato com Allah subhanahu wa ta'ala. Com o quê? Com as coisas que ele ordenou. E ele disse assim, o profeta disse assim, não tem coisa melhor de você se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala a não ser pelo que ele ordenou. A não ser pelo fard que ele ordenou. O que é o fard que ele ordenou? As rezas. Né? Existem meios, existe outra coisa que você fala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Principalmente tem muitas pessoas também que falam, nossa, que absurdo, não sei o que. Em vez disso, desperdiçando palavras à toa, deixa a sua boca sempre úmida em citar Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre está falando, qualquer coisa que falar, se espantou com alguma coisa, fala, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assim, depende do que você vai falar, você tem tudo para falar. Você tem uma palavra para cada tipo de situação, para cada tipo de espanto que você se espanta. Né? Então, por que a gente falar outra coisa? Lógico, Allah subhanahu wa ta'ala criou depois disso, né? Depois de criar essas coisas, o jinn e os anjos também. O que é o jinn e os anjos? O jinn quer dizer outras criaturas que vivem com a gente. Ele criou o jinn
das labaredas do fogo. E criou os anjos da luz. E criou a gente do barro. Inclusive diz assim, às vezes, o profeta assim, ou até no versículo do Corão está escrito assim, criou o jinn dos labaredas do fogo, os anjos da luz e os humanos daquilo que você sabe. Quer dizer, algo menor, algo mais inferior, né? Então, para a gente, sabe para que isso? Inclusive, até um dos sábios hoje estava vendo isso, ele falou, sabe um dos sentidos, por que Allah subhanahu wa ta'ala criou a gente da terra e do barro? Por quê? Para a gente não ter aquela grandeza. O maior pecado que a humanidade já viu ou pode acontecer na sua vida é a grandeza. A grandeza pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, não pertence a mais ninguém. Então, quem cometer a grandeza, principalmente perante seus irmãos, é a pior coisa. É a pior coisa. Por quê? Porque isso não te pertence, isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que ele nos criou do barro, da terra, para a gente se sentir, para a gente perceber da matéria mais fraca, mais frágil, né? Mais insignificante, fomos criados. Para a gente ter humildade, né? Principalmente na reza, quando a gente está rezando, precisa colocar a cabeça no chão, justamente para isso, para ter humildade. Antes de criar os humanos, antes de criar o Sayyidina Adam, Allah subhanahu wa ta'ala tinha criado já os gênios e os anjos, e os gênios habitaram a terra 2000 anos antes dos humanos. 2000 anos eles vieram para a terra, antes de vir o Adão. Aí, eles, lógico, eles não tinham capacidade nenhuma, não tinham fé, não tinham inteligência, inclusive. Dizem que os gênios que vivem hoje, até hoje eles vivem, só que hoje eles vivem menos. Antigamente eles viviam 1000 anos, 2000 anos, hoje eles vivem 600 anos. A criancinha deles é de 100 anos, 150 anos. Os gênios, só que eles não têm capacidade nenhuma, não têm inteligência. Diz que o mais inteligente deles é igual uma criança de 10 anos nossa. Esse é o mais capacitado deles, dos gênios. Aí eles ficaram aqui, como não tem cabeça, não tem raciocínio, não tem assim, nada, como a gente fala na nossa linguagem normal, assim, não tem nada na cabeça, eles praticavam tudo que é ruim na terra, tudo. Matava entre eles, né? Derramava sangue, corrupção, tudo que você imagina. Isso que acontece hoje, de matança, de corrupção, tudo aqui na terra, não é nada perto deles. Então, de tanta corrupção, de tanta coisa errada, foram alertados, inclusive, e nada de mudar. Aí o que aconteceu? Sempre Deus mandava castigar eles com anjos. Vinha anjos, castigava eles, fazia alguma coisa onde acontecia essa corrupção, e nada de melhorar. No fim, os anjos vieram, um grande exército dos anjos, e lutou com eles, matou muitos deles, e outros expulsou eles até as ilhas nos mares. Expulsou eles até as ilhas, e hoje eles habitam essas ilhas. Os descendentes deles vivem nessas ilhas, né? Tanto é que tem histórias aí nas ilhas que acontecem coisas, as pessoas veem coisas, e realmente lá existem essas coisas. Por quê? Porque eles foram expulsos e eles habitam lá. E dizem que o Satanás, la'anahullah, que Deus amaldiçoa ele vive num trono em cima do mar. O trono dele em cima da água, o Satanás. Ele é o rei de todos, né? Ele comanda todos. Aí expulsaram eles e a terra ficou vazia. Isso, como eu falei, 2000 anos antes do homem descer para a terra, do Sayyidina Adam alayhi salam. No entanto, voltamos agora para a criação lá em cima, no céu. Como Deus começou a criar o homem no sexto dia, né? Na sexta-feira. Ordenou 4 anjos que viessem para a terra, né? E cada um deles levasse uma palma de terra de cada continente. Por quê? Porque Deus vai criar um ser para quê? Né? Muita gente pergunta por que o Adão errou, né? Se ele não tivesse errado, onde a gente estava? Para isso? Errado. Ele criou da terra para a terra. Ele vai voltar para a terra, não tem jeito. Apenas usou motivos, né?
Ele foi criado, destinado, toda a história dele é na terra, não é lá. Mas apenas lá, porque Allah subhanahu wa ta'ala usa tudo pelos motivos. Todas as coisas que a gente faz pelos motivos, né? Qualquer coisa, Deus podia salvar a gente e colocar a gente no paraíso. Não, cada um tem que criar seu motivo, trabalhar, suar para isso, para chegar lá. Não é assim fácil, não é, como a gente fala, se não fosse, se pudesse e não sei o quê. Não, todo mundo tem que usar os motivos para chegar no caminho certo. Existem dois caminhos, está claro ali. O inteligente que segue o caminho certo. Então, ele foi criado para isso. Tanto é que foi escolhido, inclusive, para quê? Para toda a sua nação, para todos os seus herdeiros, herdar ele de quem? Se herdar do Sayyidina Adam, cada um, tipo os africanos, da sua terra, da sua origem, né? Tem, assim, temperatura, cor, alguma coisa assim da sua terra. Os asiáticos, mesma coisa. Uma cor, assim, paciência, não paciência, essas coisas, seu gênero, né? Cada um seu gênero de acordo com o seu continente. E assim, né, foram levados dos 4 continentes. 4 anjos levaram cada um palma da mão. Só que palma do anjo pega mais ou menos a cidade de Campinas todinha, né? Os anjos são gigantes. Diz que a asa de um anjo comum, se ele vier numa imagem dele comum, ele atinge, diz que cobre entre o céu e a terra. Uma asa só. Então, são gigantes. Cada um levou a palma da mão e foram até o nosso Criador. Alhamdulillah. Chegou lá, ele misturou. Por que também Sayyidina Adam Adão é a criatura mais preferida de Allah subhanahu wa ta'ala? Por quê? Porque Deus fez ele com as próprias mãos. Todas as outras criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala falou, seja e é. Seja e é. Menos o Adam, Sayyidina Adam. Né? Ele fez com as mãos, com as próprias mãos, criou passo a passo. Né? Fez a terra, fez a massa e começou a criar. Depois que começou a criar, começou a fazer, ele fala assim em detalhes, Allah subhanahu wa ta'ala. Depois que fez o formato, começou a fazer a sura. Tanto é que, por causa disso, que ele fez a sura, quer dizer, a imagem, a nossa imagem, ele fez com as mãos, tanto é que quem faz uma estátua hoje, no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala não olha para ele. E aquele que Allah subhanahu wa ta'ala não olha para ele é o inferno direto. Não tem salvação. Por quê? Porque está imitando as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo estátua de pedra, mesmo que seja artista só, por arte, como dizem, só por arte, não tem escapatória. Isso daí não pertence a ninguém, pertence só ao Criador. Né? Então não deve imitar o Criador com isso. Criou o Adão, terminou de criar, só que não soprou nele a alma. No Alcorão, né, um dos detalhes que eu também queria acrescentar aqui do início, né, do que a gente aprende da história dos mensageiros. Dizem os sábios que da história dos mensageiros, a gente entende o Alcorão muito melhor. Muito melhor. Quando você vem com as passagens dos profetas, você vai ver cada passagem